Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E hoje no programa a gente recebe a professora Guadalupe Moraes, professora, mestre em Educação Física e massoterapeuta. Bem-vinda ao nosso programa, professora. Obrigada pelo convite, Elias. Olha, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Que coisa assim difícil da gente entender no primeiro momento, mas tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia nas atividades profissionais. Mas vamos lá. Não é fácil, né, ser identificada essa síndrome nas pessoas que acabam, né, infelizmente, sendo vítimas, digamos assim, dessas circunstâncias ou dessa situação. Primeiro, a gente precisa entender, né, qual a relação do trabalho e a saúde em que a síndrome se encaixa, professora. Então, essa síndrome, ela tem como particularidade estar ligada ao trabalho. O trabalho, na verdade, é o causador da síndrome de burnout, né? Ou burnout, como queira. O nome burnout significa queimar-se completamente, né? Burn e out. É algo que vai acabar com toda a energia daquele profissional, né? Então, a pessoa se sente muito cansada, a pessoa se sente extremamente exaurida no que se refere ao trabalho. O trabalho para ela é extremamente desgastante, é algo que causa dor, é algo que causa desconforto realmente, né? O burnout, essa síndrome, ela é vista como um estresse crônico. A gente vive num mundo muito corrido, o trabalho estressante, isso é comum, né? A gente vê as pessoas dizendo, estou estressado, estou cansado, mas a síndrome ela vai além, ela vai matando no profissional a vontade de trabalhar. Agora, impressionante, quer dizer, você estuda, se especializa muitas vezes, tem uma atividade profissional e uma dedicação que muitas vezes também, eu diria, intensa, e chega num determinado momento, como se de repente nada, né, ou com nenhuma razão aparente, você passa a ter uma espécie de resistência ao trabalho, não gosta das atividades, não gosta de mais nada. A pergunta é, mas como identificar que é a síndrome de burnout, né, e não é outro tipo de estresse, de esgotamento físico? Como é que, sei lá, as pessoas conseguiriam ter esse diagnóstico? Porque não é fácil. Não, né? você fez uma excelente pergunta. Por quê? Como é uma síndrome silenciosa, ela demora a mostrar os sintomas mais graves. Esses sintomas, eles são confundidos com outras coisas. Por exemplo disso, a gente tem a depressão, a gente tem o estresse, né? A gente tem uma série de sintomas físicos, como cansaço, dores de cabeça, uma infinidade de possibilidades de sintoma. As pessoas, elas demoram a ser diagnosticadas com síndrome justamente por conta disso. Quando ela vem aparecer de forma mais severa, os sintomas já estão muito agravados, né? Já estão assim, associados a uma série de outras patologias, inclusive cardiopatologias. O diagnóstico ele precisa de uma coisa ampla. Então, você não vai conseguir diagnosticar o burnout, muitas vezes, somente indo a um clínico, né? Você precisa ter uma avaliação psicológica. Então, o médico que vai lhe avaliar precisa prestar muito bem atenção no seu histórico profissional, né? Histórico de vida, mas atentar para o histórico profissional, porque é lá onde ele se desenvolve, os sintomas se desenvolvem, melhor dizendo. Então, o médico precisa ouvir essa história para buscar esses indícios, né, que são muito, muito parecidos. A depressão está dentro da síndrome, o estresse está dentro da síndrome, a fadiga está dentro. A agressividade está dentro da síndrome, então muitas outras coisas causam isso. Agora, né? quais são os riscos? Olha, porque ter uma síndrome como essa, ou qualquer outro problema, né, de natureza relacionada à saúde, ninguém está livre. Mas e os riscos, tanto para quem está com o problema, quanto também para quem está ao redor dessas pessoas? Sim. Quais são as questões que acabam sendo consequências disso? Outra excelente pergunta, porque veja, como é uma síndrome silenciosa, as pessoas vão atribuindo a essas reações algo como somente comportamental, né? Mas você imagine um médico com uma síndrome dessa, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar impaciente, ele vai ficar extremamente revoltado com questões do trabalho, porque todos nós passamos hoje em dia por questões de estrutura de trabalho, né? Má estrutura. Por exemplo, a gente pega o professor,
que é um dos profissionais muito afetados, né? Médicos, enfermeiros, professores, profissionais também, profissionais que lidam com o público, né? Então você tem pessoas que vão lidar com pessoas. Aí você imagina esses profissionais com essa síndrome, eles vão ter reações adversas. A agressividade é uma delas. Imagine um policial agressivo, um médico agressivo, impaciente, né? Ele vai atribuir ao paciente o problema que é dele. Então, você acarreta uma série de problemas. Imagine um professor com essa síndrome, ele vai ficar extremamente agressivo. Mas não basta apenas que a gente se detenha às características já citadas aqui, como essa agressividade, como a questão do estresse, do cansaço, do esgotamento. Mas, como disse a professora Guadalupe, é preciso que esse diagnóstico seja muito bem trabalhado por profissionais, talvez uma equipe multidisciplinar, né? Dependendo da situação, acho que seria o caminho mais apropriado. E por que a professora sabe tanto sobre isso? Ela é professora, já disse aqui, ela é mestre em educação física e é massoterapeuta. São áreas que estão relacionadas aí no dia a dia dela. Mas foi exatamente num trabalho de dissertação de mestrado para, né, a profissão de educadora física, que ela foi se aprofundando. Foi exatamente isso? Exatamente isso. Eu fiz o mestrado em educação física e a temática do meu mestrado, o foco foi justamente os professores de educação física do estado de Sergipe, né, das escolas públicas, voltados para o estudo para saber o percentual, se existia e que percentual existia da síndrome, né? A gente teve percentuais muito aproximados. Não é fácil, existe um questionário muito conhecido, que é o MBI, né? Ele é específico para avaliação do burnout e a gente conseguiu, dentro desse questionário, localizar, perceber indícios, mas não é algo fácil de se fazer, porque existem momentos em que você está inserido, né? E existe aquela particularidade do tempo que leva para o desenvolvimento de alguns sintomas mais severos. E algumas pesquisas não conseguem acompanhar, né? Mas nós percebemos essa necessidade de novos estudos. Na verdade, a síndrome ainda é pouco estudada, né? No Nordeste, sobretudo. Então, nós precisamos de mais estudos na área para poder viabilizar ao público geral o conhecimento da síndrome. Entendi. Muita gente não conhece, né? Quando você pergunta, conhece a síndrome de burnout? O que é isso? Né? Onde é que se desenvolve? Então, de cada região de Sergipe, nós pegamos uma amostra, né? Um quantitativo percentual de professores de educação física. Aí você pode dizer, o professor de educação física é um profissional que tem um comportamento diferenciado na escola, né, que se veste diferente, que tem uma aproximação com os alunos de forma diferente, mas ele também é acometido, porque ele também está dentro dessa loucura que é o trabalho no dia de hoje e a vida, né, no dia de hoje. E o burnout ele ainda tem uma particularidade, que é o que nós chamamos de dropout, que é a desistência completa do trabalho, né? Então, como você bem disse, você estudou, você fez concurso, você entrou para uma vaga que você queria muito e, dado, né, o desenvolvimento de uma síndrome, você consegue chegar num estágio, que você não quer mais o seu trabalho. E aí pode chegar, inclusive, infelizmente, até um suicídio. Sim, existem casos. Então, é uma das consequências. A gente fique bem atento. Professora, obrigado. A senhora ajudou muito ao nosso programa, viu? É um prazer. Até uma próxima. Obrigada. Nós conversamos com a professora Guadalupe Moraes, professora, mestre em educação física e massoterapeuta. E agora nós vamos ao quadro O Seu Direito, que inclusive também vai fazer uma abordagem sobre esse aspecto e outras questões voltadas para as doenças no ambiente de trabalho, mas do ponto de vista da nossa legislação. A partir de agora. E ele já está conosco, o advogado André Cazucas. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Inclusão e Saúde, doutor André. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e hoje nós temos um tema interessantíssimo que afeta diversas pessoas e que é muito pouco discutido. Com certeza, O que a gente viu com a professora Guadalupe, talvez muitas pessoas já passaram até batidas em relação a isso. Mas o que a gente quer saber agora é o seguinte, e do ponto de vista do direito, não só a síndrome de burnout, mas tantas outras doenças do trabalho, como são conhecidas,
nesse caso é uma síndrome, mas tem outras questões também que envolvem a saúde do trabalhador. Mas quando buscar o direito? Quando entender que, olha, está na hora de eu me cuidar e às vezes a empresa não entende, a empresa espera um momento para te colocar na rua, enfim. Como é que a gente pode dar uma orientação para o trabalhador nesse sentido? É perfeito, porque muitas vezes o trabalhador, no momento em que ele é acometido por doenças dessa magnitude ou dessa proporção, ele fica sem saber o que fazer. Então, eu acho que o primeiro ponto você já trouxe na própria pergunta, que é uma doença ocupacional. Então, a síndrome de burnout é uma doença advinda da relação de trabalho, ela não vem do ambiente externo. É óbvio que fatores do ambiente externo podem influenciar, porque ela pode ser multifatorial, mas em regra, o fator principal é a relação de trabalho. Seja pelo acúmulo de horas, seja pelo acúmulo de serviço, seja pela excessiva carga de trabalho, às vezes o ambiente de trabalho ele não é bom. Então, a cobrança do superior hierárquico, isso tudo pode levar a que o indivíduo desenvolva a síndrome de burnout. É importante a gente pensar que, apesar de ter esse nome bonito, síndrome de burnout, na realidade, muito mais simples seria se nós chamássemos ou de síndrome da exaustão ou síndrome do esgotamento físico, esgotamento psíquico, que podem afetar o trabalhador de uma maneira geral. Se é doença ocupacional, pode haver sim o afastamento desse indivíduo pelo órgão previdenciário, então quer pela empresa, a depender do tempo, se prolongar esse afastamento, e provavelmente será necessário, porque o tratamento envolve o afastamento da relação laboral também por um determinado tempo, ele vai ficar, nesse caso, recebendo o auxílio previdenciário, afastado das suas relações. Comprovada a doença ocupacional, além do tempo que ele teve afastado, ele está estável nas suas relações trabalhistas, então ele não pode ser demitido, a não ser por justa causa, por 1 ano depois do seu retorno ao trabalho. Então, no momento em que ele tem alta, ele retorna ao trabalho, ele fica estável por 1 ano. Agora, existem outras questões que envolvem também as chamadas doenças ocupacionais, e uma delas é a própria LER, né? que é a lesão por esforços repetitivos, de acordo com cada área desenvolvida. Mas a gente percebe no dia a dia depoimentos de pessoas que dizem que não conseguem comprovar que de fato são acometidos por esse tipo de problema. Quais são os passos, doutor André? Como buscar isso do ponto de vista do direito? O primeiro passo, ela deve ser acompanhada por um médico próprio. Então, um médico particular, esse médico dela vai diagnosticar e ele vai passar um laudo trazendo a CID, trazendo todas as situações, inclusive as recomendações. Se há necessidade de um afastamento do trabalho, e muitas vezes há. Se há essa necessidade, ela pode levar esse atestado à empresa e a empresa pode simplesmente afastá-la, com o pagamento realizado através da empresa. Se aquele afastamento ultrapassar os 30 dias, ela pode ser encaminhada ao órgão previdenciário. Então, ela vai ser encaminhada ao INSS e no INSS vai ser feita uma perícia médica. Se essa perícia médica comprovar a lesão por esforço repetitivo e, consequentemente, a necessidade de afastamento do trabalho, aí sim ela vai receber o benefício previdenciário. Se o médico dela entender que ela precisa se afastar e o INSS não, caso bastante comum, que infelizmente ocorre de divergência de laudos, aí sim ela pode ingressar na justiça com a negativa do INSS, a fim de que ela tenha o seu afastamento garantido do trabalho. Bom, são tantas doenças ocupacionais, não dá para a gente falar de todas elas, é evidente, né, no momento curto assim, mas a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Doutor André, muito obrigado, hein? Eu agradeço, esse tema é muito importante. Aquelas pessoas que estão se sentindo com fadiga, com esgotamento, com qualquer tipo de situação de agressividade ou mesmo de introspecção no seu ambiente de trabalho, eu aconselho que procure um médico, que se trate. Isso é bom para o empregador, para o empregado, para a família e para a sociedade de uma maneira geral. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez, doutor André Cazucas. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta o contato direto com representantes do PROERD. Projeto lindíssimo que já esteve aqui sendo divulgado no Inclusão e Saúde, mas agora tem um foco especial para as pessoas com deficiência em uma escola pública aqui de Aracaju. A gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.